O que será que existe dentro de um buraco negro? Um vazio infinito? Uma prisão de matéria? Ou a porta de entrada para outro universo? Esses monstros cósmicos estão espalhados pelo universo, engolindo tudo o que se aproxima, até a luz. Mas o que acontece com aquilo que entra? A resposta pode ser uma das maiores chaves para entender o próprio funcionamento da realidade. Se você adora explorar os mistérios mais insanos do universo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso, onde até as perguntas impossíveis viram histórias de arrepiar. Antes de tentarmos descobrir o que tem dentro de um buraco negro, a gente precisa entender o que ele é de verdade. E não é só um vácuo no espaço. Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão forte que nada escapa. Nem luz, nem tempo, nem informação. É como se o espaço se dobrasse sobre si mesmo, formando um ponto de densidade infinita. Sim, infinita. A ciência chama isso de singularidade. A ideia de buracos negros começou com Albert Einstein, lá em 1915, quando ele apresentou a teoria da relatividade geral. Mas quem realmente descreveu a possibilidade de um buraco negro foi o físico Karl Schwarzschild, meses depois. Ele resolveu as equações de Einstein e mostrou que, se você colocasse muita massa em um ponto minúsculo, o espaço-tempo simplesmente colapsaria. O limite dessa região é chamado de horizonte de eventos. É como uma linha imaginária ao redor do buraco negro. Tudo que cruza essa linha está perdido para sempre. Não importa o que você tente, luz, som, sinal de rádio, nada volta. Agora imagine isso. O Sol é gigantesco, né? Se você quisesse transformar o Sol em um buraco negro, teria que esmagá-lo até o tamanho de uma cidade pequena. É muita densidade para caber em tão pouco espaço. E ainda assim, no centro dessa compressão absurda, tudo vira singularidade. Mas os buracos negros que vemos por aí não surgem do nada. Eles nascem quando uma estrela muito maior que o Sol chega ao fim da sua vida. Quando ela explode numa supernova, o que sobra colapsa sob o próprio peso e bum! Nasce um buraco negro. E o mais louco, o universo está cheio deles. Alguns têm o tamanho de uma cidade. Outros, no centro das galáxias, são milhões ou até bilhões de vezes mais massivos que o Sol. E sim, há um buraco negro gigante no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Ele se chama Sagitários A. E está lá, quietinho, esperando. Mas aí vem a grande pergunta. O que acontece quando algo cai dentro de um buraco negro? Será que é destruído imediatamente? Será que existe um dentro mesmo ou só um ponto de não retorno? É aqui que a física começa a falhar. E a imaginação entra em cena. A gente já entendeu que nada escapa de um buraco negro. Mas, e o que entra? Vai para onde? Vira o quê? Essa é uma das maiores dúvidas da física moderna. E o motivo é simples. As leis que usamos para explicar o universo simplesmente quebram dentro de um buraco negro. A relatividade de Einstein funciona até certo ponto. A mecânica quântica também. Mas quando a gente tenta juntar tudo, dá erro. A tal singularidade, aquele ponto infinitamente pequeno e absurdamente denso no centro do buraco negro, é como um bug na realidade. Ali, tempo e espaço deixam de funcionar do jeito que a gente conhece. O tempo pode parar, o espaço pode se curvar sem fim, e ninguém sabe exatamente o que acontece ali. Mas, como sempre, a ciência adora teorizar. E aqui vão algumas das ideias mais malucas e geniais sobre o que pode ter dentro de um buraco negro. Primeiro, o buraco negro como um túnel para outro lugar. Uma das hipóteses mais famosas é a do buraco de minhoca. A ideia é que um buraco negro, em vez de ser só um destruidor cósmico, poderia ser uma ponte para outra parte do universo, ou até mesmo para outro universo. Imagina só, você entra em um buraco negro aqui da nossa galáxia e sai em um canto completamente diferente do espaço. Ou pior, em uma realidade paralela,
com leis da física diferentes. É como uma dobra no espaço-tempo, uma espécie de atalho. Essa teoria aparece em muitos filmes de ficção científica, como Interestelar. E ela tem até uma lógica matemática. O problema é, para funcionar, esse túnel teria que estar conectado a algo chamado de buraco branco, que em vez de sugar tudo, expeliria matéria. Só que nunca foi encontrado nenhum buraco branco. Nenhum só. Segundo, o holograma do universo. Outra teoria completamente maluca, mas levada a sério por muitos cientistas, é que a informação de tudo que entra em um buraco negro nunca é perdida. Segundo as leis fundamentais da física, a informação de qualquer coisa que existe não pode simplesmente desaparecer. Mesmo que um objeto seja esmagado em uma singularidade, a história dele teria que continuar existindo em algum lugar. E aí vem a teoria do universo holográfico. Ela diz que toda a informação do que caiu no buraco negro fica gravada na superfície dele, no horizonte de eventos. É como se o buraco negro fosse um HD gigante que registra tudo o que já engoliu. Imagina um planeta inteiro ser absorvido. E toda a sua informação ser armazenada como se fosse um arquivo de computador preso ali na borda do buraco negro. Essa ideia, por incrível que pareça, foi levada a sério por físicos como Stephen Hawking e Leonard Susskind. Hawking acreditava que os buracos negros evaporam bem devagar ao longo de trilhões de anos, e nesse processo liberam a informação que absorveram. Tipo, o buraco negro vai desabando e devolvendo aos poucos aquilo que engoliu. Terceiro, um universo inteiro pode nascer dentro de um buraco negro. Sim, isso mesmo. Tem cientista que acredita que cada buraco negro pode ser o início de um novo universo. Essa teoria, chamada de cosmologia fecunda, diz que quando a matéria colapsa dentro do buraco negro, ela cria uma nova realidade com leis da física diferentes, tipo um novo Big Bang dentro da singularidade. Então, talvez o nosso universo tenha surgido assim, como um filho de outro universo, nascido dentro de um buraco negro. É uma ideia maluca, claro, mas quem disse que o universo tem que fazer sentido pra gente? No fim, o grande problema dos buracos negros é que não dá para observar o que acontece lá dentro. A gente só vê o que acontece do lado de fora. O que tem dentro mesmo. Bom, isso ainda é o maior mistério do cosmos. E talvez seja isso que torna os buracos negros tão fascinantes. Eles estão lá, gigantes, no meio do espaço, nos lembrando que ainda temos muito mais perguntas do que respostas. Buracos negros não são apenas objetos cósmicos. Eles são, na real, os maiores enigmas do universo. São lugares onde o tempo pode parar, a luz não consegue escapar, e as regras da física simplesmente travam. E por mais que a ciência avance, por mais que os telescópios fiquem potentes, ninguém ainda foi capaz de olhar lá dentro. Tudo o que a gente sabe é baseado em equações, teorias e simulações. E mesmo assim, cada descoberta levanta ainda mais perguntas. A gente sabe, por exemplo, que buracos negros colidem entre si. Já detectamos essas colisões através das chamadas ondas gravitacionais, que são como rugas no tecido do espaço-tempo. Isso mostra que esses monstros cósmicos não são estáticos. Eles dançam, se chocam e moldam o universo ao redor. Mas e se eles forem mais do que isso? E se os buracos negros forem portais naturais para outras realidades? E se forem sementes de novos universos? Ou ainda, e se eles forem memórias cósmicas, guardando a história de tudo o que já existiu? A verdade é que, enquanto ninguém conseguir cruzar o horizonte de eventos e voltar para contar, tudo o que temos são suposições. Mas essas suposições já nos fizeram enxergar o universo de formas que antes pareciam impossíveis. E mesmo que a gente nunca descubra com exatidão o que tem dentro de um buraco negro, só o fato deles existirem já mostra o quanto o cosmos ainda guarda segredos pra gente.
Pensar nisso dá até um nó na cabeça, né? Mas ao mesmo tempo, também dá aquele arrepio bom de curiosidade. Porque talvez em algum ponto do futuro, com tecnologias que hoje nem conseguimos imaginar, alguém ou algo consiga atravessar esse limite e revelar o que existe do outro lado. E aí, meu amigo, o universo nunca mais será o mesmo. Se curtiu esse vídeo, já deixa o like e se inscreve aqui no Ponto Curioso, onde toda dúvida vira um universo inteiro de possibilidades. E quem sabe um dia, até o próprio universo resolva nos contar seus segredos.